Graça e paz, meus irmãos. Hoje o estudo é gravado. Gravei no dia de ontem, no sábado, porque hoje pela manhã eu estarei em Jundiacanga pregando para os irmãos. Então, para os irmãos não ficarem sem a escola dominical, eu coloquei aqui, eu fiz o estudo para que os irmãos estivessem desfrutando também e não perdessem o conteúdo do estudo. Quero colocar aqui para os irmãos um versículo que diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Todo aquele que crê em Deus é plantado perto de boas águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vamos iniciar o nosso café com Deus aqui, orando. Eu estou vendo aqui no meu celular que ainda a mãe da Samira está necessitando das nossas preces. Quero colocar a dona Cida. Quero também colocar aqui a vida do seu Wilson e da dona Neide, que mandaram um grande abraço para a igreja. Eu quero também colocar aqui a vida da dona Miriam, a vida da Yolanda, a vida também da dona Lida, da dona Nadeja, a mãe da Samira, que é a dona Sônia, a dona Isa, nossa irmãzinha, também o Ageu Campos, a Fernanda, a Rosana e toda a igreja. Então, peço que você ore comigo aí, buscando a Deus aonde você está, louvando a Deus também pela sua vida, pela sua casa, que a proteção do Senhor esteja sempre sobre a sua vida, dando aquele suporte de dia e de noite que só o Senhor pode nos dar. Oremos. Graças te rendemos, Senhor, por todas as bênçãos deste dia. Pedimos que no decorrer dele nós possamos te adorar, te bendizer. Fala com o teu povo, Senhor, é a nossa oração. Dá-nos direção no estudo da tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, nos erguer, sermos mais firmes, mais fortes, mais fiéis a ti. É a nossa oração, Senhor. Colocando também esses irmãos que foram citados, em especial aqui a dona Cida e também a dona Sônia, ó Deus, a mãe da Samira. Põe a tua mão sobre elas, ó Deus, e também os demais que necessitam de cuidados, de amor. Põe a tua mão também. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Dá-nos ousadia de pregar o teu nome em tempos difíceis. É a nossa oração, sempre pedindo: aviva a tua obra no decorrer dos anos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, deixa eu me arrumar aqui. Neste Café com Deus, aqui nós estamos tratando de alguns assuntos. Eu quero mudar aqui. Eu vou continuar falando sobre pescaria, sabendo que fui fisgado. Nós estamos tratando aqui de alguns aspectos sobre a mortificação do velho homem, como que a gente luta contra nós mesmos, contra o meu eu que se levanta contra Deus. E nós devemos de sempre lembrar que Deus é o autor da nossa vida e Ele nos guiará do começo até o final. Então eu quero convidar você nessa jornada aqui. Eu vou relembrar algumas coisas do estudo passado. Primeiro, nós falamos que o sucesso da carne é tentar fazer a gente esquecer e ignorar que existe um anzol por debaixo da isca. Desculpem, deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Existe um anzol. Então, uma das funções que a carne tenta nos fazer acreditar é que não tem isca nenhuma, não tem anzol nenhum, e você apenas está fazendo aquilo que você deseja. Então, eu estou retomando esse assunto porque você precisa entender por que você foi fisgado, como é o estudo aqui hoje. A segunda coisa que nós falamos é que a carne promete: você será perdoado, vá em frente,
né? Muitas pessoas, às vezes, elas se convencem de que, assim, se Deus perdoa todos os pecados, então vamos pecar, não há problema, Ele perdoa. Mas esse é um erro que a nossa carne tenta introduzir na nossa vida. A Bíblia nunca diz para você entrar pelo pecado. O pecado é perigoso. E aí nós vamos tratar um pouquinho mais disso. Nós estamos falando das afeições, como o pecado toma os nossos sentimentos e tudo mais. Terceiro, nós falamos também que a carne tenta nos encobrir a punição dos pecados. Quer dizer, não, se Jesus já perdoou todos os pecados, eu já ouvi isso até de irmãos que são arminianos, né? Irmãos que creem que você pode perder a salvação, que muitos que creem na salvação eterna, no amor de Deus, que é impossível separar-se do amor de Deus, eles dizem assim que se você pregar que não há punição do pecado porque você foi perdoado, você vai viver no pecado. E eu quero dizer para você o seguinte: quem conhece a Deus e anda com Deus e vive no Espírito de Deus, não gosta do pecado. O pecado é inimigo. E nós precisamos discernir muito bem o que é pecado e o que não é pecado, porque existem muitas coisas que nós pensamos que a gente pensa que é pecado e não é. Mas a palavra de Deus é que aponta aquilo que é pecado. Nós vamos tratar um pouquinho hoje deste assunto. Mas tem uma quarta coisa. A carne disfarça os ais do pecado, os problemas do pecado, com generosas decorações para fisgar as nossas afeições. Então, nós vamos tratar justamente hoje sobre como que a carne fisga a gente, ou como a gente deve perceber que foi fisgado. Quero começar com uma introdução aqui, falando sobre o poder da visão. Hoje, a maioria dos cursos de liderança utilizam o tema visão. Eu tive cursos de liderança no meu mestrado e no meu doutorado, que uma das matérias é visão. Visão é um negócio muito bom, que a gente precisa ter visão de determinadas coisas, só que o grande problema da visão é que muitos se utilizam da visão para fins errados. Então eu quero destacar aqui, ó, anos atrás, Bill Gates, que é o dono da Microsoft, né, passou a sua visão de que um laptop para cada pessoa. E hoje ele conseguiu isso. Eu não estou dizendo que isso é mal, tá? Eu tenho meu laptop, que ele está aqui comigo, mas o que eu quero dizer é que a visão, quando ela é disseminada e quando ela é propagada, ela pode arrebatar muitas pessoas. Agora, se a visão não for boa, você está embarcando numa pior. Eu não estou dizendo da Microsoft. Eu vou usar aqui o outro também, que era amigo dele, o Steve Jobs, que já faleceu, da Apple, né? E ele pensou em um computador de mão como um celular. Olha aqui, ó. Eu estou aqui com o meu celular e isso aqui foi uma invenção do Steve Jobs. Ele teve uma visão de que você não precisa ter um laptop, você precisa ter um computador que, com o seu dedo mesmo, seja aí o mouse, né? E você clique e você faça. E hoje existem muitas coisas que você pode fazer pelo celular. E todos essas pessoas, esses cursos de liderança, eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, é o poder da visão, de você projetar, por exemplo, determinadas coisas. Jesus, ele usou o poder da visão pegando um grão de mostarda, que é a menor de todas as hortaliças, das sementes, e colocou talvez na mão dos discípulos, dizendo assim, ó, o reino dos céus é como esse grão de mostarda. Quando ele é plantado, ele cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, a maior árvore. O grão de mostarda cresce aí a quase 3, 4 metros, maior do que qualquer hortaliça que a gente possa ter no nosso quintal. Então,
essa ideia da visão é muito importante, mas agora eu quero aplicar isso. Por que que você foi fisgado pela visão? E aí nós temos algumas coisas que nós precisamos destacar. Primeiro, o poder da visão faz com que nós compremos a ideia de que sem isso não conseguiremos sobreviver. Veja bem, quando a visão não vem com um senso crítico, você foi fisgado pela coisa. É por isso que ideologias das mais variadas precisam ser checadas. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas o meu assunto não são as ideologias, mas é a visão que compra você e que fisga você para determinada coisa. Eu quero aplicar isso à carne agora, porque a visão aguça a nossa imaginação e o nosso apetite, porque mexem com as nossas afeições. Então, veja bem, uma das coisas mais importantes que eu creio que isso tem a ver com o diabo, a carne, o mundo, é que eles nos atraem, eles aguçam nossa imaginação, nosso desejo, nosso apetite, porque mexe com os nossos sentimentos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, usando o exemplo do celular agora. Uma pessoa que não tem celular pode se sentir triste porque ele não tem como todo mundo tem. Hoje o celular é uma coisa usada no mundo inteiro. Então é nesse sentido que nós estamos dizendo que a nossa carne, ela tenta comprar a nossa visão para que a gente compre a ideia de que sem aquilo nós não vamos conseguir viver. Eu acho isso muito perigoso. Eu quero destacar isso de uma maneira mais pessoal, porque a carne e o pecado tentam nos convencer que você precisa daquilo. Eu não vivo sem aquilo. Eu não consigo dizer não. Eu não consigo dizer não. E nesse sentido, meus queridos, é uma das razões por que você foi fisgado pela visão. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a maneira como você vive, a maneira como você é, tudo isso tem a ver com a maneira como você pensa e como você sente. Porque existe uma visão maior que rege a sua vida. Por exemplo, pessoas que não são de Deus, a visão não é de Deus. Por que eu vou buscar Deus no domingo, num dia como hoje? Por que eu vou buscar Deus junto com os meus queridos e amados irmãos? Eu não preciso disso, eu tenho uma visão muito maior, eu prefiro a minha família, eu prefiro isso, prefiro aquilo, e essas preferências nossas estão dentro dessa imaginação das nossas afeições. Vamos trabalhar um pouquinho isso aí, usando um texto da Palavra de Deus, que se encontra em Gálatas. Eu já li esse texto, mas eu quero trabalhar ele hoje com vocês aqui. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Vamos olhar aqui o verso 16 com calma. Qual é a visão da carne? E aqui eu quero destacar aqui para vocês o verso 16. Primeira coisa que a gente vê no texto
É que o apóstolo Paulo estava tratando lá dos Gálatas, eu estou pregando sobre isso nas quartas-feiras. Se você quiser, você pode ver no link aqui, que está aparecendo aqui, que depois eu vou colocar para você, se você quiser assistir. Mas a carne não gosta que você ande no Espírito. E isso é um fato. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis. Então nós temos aqui alguns aspectos da carne, que ela não gosta que você ande com Deus. Então ela vai fazer de tudo para você não ler a Bíblia, para você não orar, para você brigar com as pessoas que estão perto de você, porque quando a gente está brigado com alguém, ou com a esposa, com os filhos, a gente não tem muita vontade de buscar Deus, não é mesmo? Então a carne não gosta que você ande no Espírito de Deus, andar com Deus, falar com Deus, cantar para Deus. Ela não gosta. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, ainda está no verso 16, é que você não fará o desejo ardente da carne andando no Espírito. Digo, porém, é uma ordem, né? Andai no Espírito. Procure andar no Espírito de Deus. E se você quiser aí, você pode continuar lendo Gálatas e você vai ver, o apóstolo Paulo explica o que é andar no Espírito. É viver no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, na paciência, na benignidade, na bondade, na fidelidade e na mansidão. Essas coisas são do Espírito, é o fruto do Espírito. Está no verso 22. Mas quando você anda no Espírito, a carne deseja que você não ande no Espírito para que você faça a vontade dela. Então veja aí a palavra jamais satisfarei. Se você andar no Espírito, você nunca vai satisfazer os desejos da carne. Nunca. É por isso que uma das coisas que nós sempre vivemos em nós mesmos é que a gente nem sempre anda no Espírito. Tem hora que a carne nos convence e a gente é fisgado por ela, né? O anzol nos pega para que a gente não volte para Deus, mas sempre quando você for tocado pelo próprio pecado, arrependa-se e volte para Deus imediatamente. Ande no Espírito, para você não continuar satisfazendo a concupiscência. Essa palavra significa desejo ardente da carne. Então eu quero, em terceiro lugar, olha o verso 17. A gente já viu esse texto várias vezes, mas eu sempre estou voltando nele. Ela, a carne, luta contra as coisas de Deus, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então nós temos aqui, qual é a razão dela lutar contra as coisas de Deus, contra o Espírito de Deus? Elas são opostos. A carne não tem nada a ver com as coisas de Deus. Aliás, eu vou mostrar um texto aqui, que ele estava fora do meu estudo, mas eu acho que ele vem bem a nos mostrar isso. Quando Jesus estava falando com Nicodemos, ele disse assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, você precisa ter um novo ser do Espírito para lutar contra o desejo da sua carne. E aí ele diz, né, ele fala lá, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, do Espírito de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que as coisas de Deus não têm nada a ver com as coisas deste mundo, da carne. Então nós precisamos tomar cuidado, porque
Muitas igrejas, muitas pessoas, às vezes elas confundem as coisas da carne como objetos, né? Então, por exemplo, eu não vou à praia porque lá tem pecado. O pecado não está na praia, o pecado está em mim. É a maneira como eu olho para os outros que está o pecado. E muitas pessoas são assim, que acabam jogando. Isso é uma maneira de você demonizar, né? Demonizar os outros. São os outros que são errados, eu não. Então, isso é coisa da carne. Porque o Espírito de Deus mostra para nós quem nós somos. Então, voltando para Gálatas, capítulo 5, verso 17, a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Esse entre si, no grego, significa que eles são tão distintos que eles não se misturam. Eles são completamente opostos, para que você não faça o que porventura seja do vosso querer. É a quarta posição. A carne deseja o que você deseja. O Espírito não deseja isso, e o Espírito deseja as coisas de Deus. É por isso que eles são opostos. Então eu quero que você compreenda isso, porque você precisa se lembrar de algumas coisas que nós já falamos, mas eu quero repetir aqui. Primeiro, a mente é o vigilante da alma. Ou seja, quem é que vai ficar como sentinela para entender, para compreender todas as coisas e discernir as coisas que são do Espírito e as coisas que são da carne? Por exemplo, se alguém perguntar para mim assim, comer é da carne ou do Espírito? Eu vou dizer para você, pode ser dos dois. Pode ser da carne quando o comer se torna um fim em si mesmo. E aí entra o pecado do excesso de comer. E tudo aquilo que é excesso é perigoso, meus queridos. Bebida em excesso, comida em excesso, sexo em excesso, dinheiro em excesso. Pensar no dinheiro em excesso é lascívia. É avareza, desculpem. Então, a mente precisa estar vigilante dessas coisas. Eu quero destacar aqui para vocês o seguinte: devemos de ter discernimento em tudo, palavras, pensamentos, ações, desejos e vontades. Eu vou colocar um texto aqui, Colossenses, capítulo 3, verso de número 17, o apóstolo Paulo diz assim: e tudo o que fizerdes, tudo. Eu vou jogar bola. Eu vou jogar basquete. Eu vou à praia. Eu vou ao templo. Eu vou cantar com os meus amigos. Seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Para a gente andar no Espírito, viver no Espírito. Porque se você está dirigindo tudo aquilo... Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim, será que eu devo ir à discoteca? Na minha época era a discoteca que se falava, né? E eu disse a ele, Jesus entraria lá com você? Se Jesus entraria, não tem problema nenhum. Agora, o problema é se ele não entraria. Então, muitas pessoas, às vezes, em fazer determinadas coisas, deveriam perguntar, será que Jesus faria isto? Será que eu devo fazer isso dando em nome de Jesus? Então, são essas questões aqui que a gente precisa lembrar. Eu quero colocar mais uma coisa aqui. Pense no que você deseja e por que deseja isto ou aquilo. Então, aqui uma reflexão. Quando você começa a trabalhar o cristianismo dentro de nós, o Espírito de Deus começa a mostrar quem nós somos. Pense no que você deseja. Quais são os seus desejos? Quais são as coisas que você almeja, que você deseja? Quais são os seus sonhos? Aonde você quer chegar? Pense nisso.
e leia este verso de Colossenses 3,17 e tenha um discernimento de quem você é e o que você está desejando. Porque muitas das vezes os nossos desejos ardentes, eles são desejos que não têm nada a ver com a vontade de Deus. Eu quero ler um texto aqui de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Discernimento, vigilância, discernimento das coisas que estão acontecendo. Quarto lugar, ande no Espírito. A gente falou isso em Gálatas 5,16, né? Deixa eu pôr aqui. Andai no Espírito. Ande no Espírito. Mas ele diz ainda no capítulo 5, versículo do 24 ao 26, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória. Eu vou falar de soberba já já. Provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O que o apóstolo Paulo estava falando para os Gálatas? Que quando a gente vive no Espírito, a gente anda no Espírito e a gente não se enche de glória vã para si mesmo. Para si mesmo. Provocando os outros, tendo inveja dos outros e fazendo as coisas erradas. Não hospede maus pensamentos. E aí eu estou encerrando aqui o meu estudo, né? Jeremias, capítulo 4, verso 14. Olha o que Deus diz para Israel. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? E aqui fica a nossa dica dessa manhã. Lave o teu coração nas coisas de Deus. Se você tem feito coisas erradas, peça perdão ao Senhor. Arrependa-se. Como diz o Joel, chore pelos seus pecados. Peça perdão. Deus é rico em perdoar. Lave o coração no sangue de Cristo. Até quando você vai ficar hospedando com você pensamentos maus? Que nós possamos nos levantar como povo de Deus, como igreja de Cristo, andando sempre no temor de Deus e caminhando na paz que só Jesus pode dar. A semana que vem eu vou falar sobre não se deixe apanhar. Então, peixinho, preste atenção aí na isca e também no anzol. E vamos lutar contra o velho homem, manifestando o homem novo, a mulher nova, que é Cristo em nós. Vamos orar mais uma vez e buscar a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Dá-nos entendimento espiritual na escola dominical. E na nossa jornada, Senhor, nós possamos sempre lembrar que a nossa força vem de Ti, o nosso perdão vem de Ti. E tudo o que somos, o que fazemos, o que pensamos, e tudo o que vivemos, vem de Ti e devolvemos para Ti em louvor e glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, fiquem com Deus, que o Senhor abençoe a todos. Amém.
Música